Bom dia, bom dia, bom dia para você que está ligado aqui na TVI, no seu canal 24.2, na TVC, também no YouTube TVI Oficial, no nosso portal TVI Play, também no Instagram, no Facebook. Nós estamos no ar com o quadro De Olho no Som, aqui no programa TVI News. Estamos aqui hoje para falar sobre musicoterapia. Eu vou apresentar aos poucos. Estamos aqui hoje com a doutora Michele. A doutora Michele, ela é psicoterapeuta e ela vai falar com vocês sobre musicoterapia. Musicoterapia é uma coisa muito interessante, porque é a forma de você tratar um paciente que está em recuperação, às vezes de um trauma, de um acidente, de uma coisa que precisa de um cuidado maior, mais duradouro, de uma convalescência mais duradoura, e você utiliza-se também dos meios musicais para fazer esse tratamento. Então, nada melhor do que a doutora Michele para falar com você sobre isso. Bom dia, doutora. Bom dia, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero agradecer essa oportunidade e dizer que a musicoterapia, ela tem uma história. Vocês sabem que todas as vezes que eu venho, eu sempre dou esse toque da história. Foi aproximadamente em 1944, na Segunda Guerra Mundial, que começou-se a utilizar a música para as pessoas com problemas físicos. Nos hospitais, quando os soldados que estavam debilitados por causa do campo de guerra, eles eram conduzidos aos hospitais, havia uma ala que tratava os pacientes com música. A outra ala tratava pacientes sem a música. A evolução do quadro da cura para os pacientes que estavam sendo tratados com música foi incrível. É tanto que, mais ou menos a partir daí, que começou esse boom para a musicoterapia, porque foi algo real. Eu diria que a música saiu do campo auditivo e foi para o campo palpável, porque a cura, ela é real. Então, quando cura a alma, cura o corpo, cura a mente, a gente pode estar introduzindo como remédio a musicoterapia. Pois é. E se a gente observar todos os grandes feitos assim da medicina, da terapia, da psicanálise, da psicologia, vem dessas questões aí de exércitos, guerras, de grandes eventos que demanda um conhecimento muito mais amplo, para o cuidado com as pessoas, porque ali você está na urgência da urgência. Também estamos aqui com a doutora Laiane Teixeira, fonoaudióloga, é uma pessoa que tem alto conhecimento aí no trato vocal, para você que canta, você que faz locução, você que dá palestras. Aqui também está a pessoa que vai te ensinar a lidar com a sua voz, com a sua respiração, com a sua audição, porque muitas vezes a gente fala embolado porque não ouve bem, tem isso também, Então, doutora Lai, nos ajude a compreender o mundo da fonoaudiologia aliada à musicoterapia. Ótimo. Bom dia, Charles. Bom dia, Michele. Bom dia a todos que estão assistindo. A fonoaudiologia é uma ciência que trata, previne e avalia os transtornos da comunicação humana. Dentro desses transtornos da comunicação humana e o aperfeiçoamento também dessa comunicação, existem diversas áreas contidas nela: a linguagem, a comunicação, a audição e a voz, que é o nossa principal ferramenta para que essa comunicação ela seja efetiva. Então, a fonoaudiologia, ela tem um campo muito vasto, de atuação, como o Charles falou. Então, nós estamos ali na reabilitação, em clínica, estamos nas indústrias, no cuidado com a prevenção à saúde auditiva. E nós estamos também, principalmente, com foco mais elevado aos transtornos dessa comunicação, onde entra a música, como ferramenta terapêutica para potencializar habilidades não só comunicativas, mas como de cognição, interação e demandas sociais.
Isso aí. Voltando para a doutora Michele Sinara, minha amiga. Meu Deus, na hora que eu olho para a Michele assim, eu já me sinto bem. Que ela é uma pessoa do bem, é uma pessoa de boa, é uma pessoa que passa uma paz, né? Ela já sabe como lidar com a galera toda. Uma vez eu falei para ela assim, ó, o meu mote de vida é, aonde eu chegar, eu tenho que fazer as pessoas se sentirem bem, né? Só que eu acho que ela é assim também. Doutora, quais são as interfaces entre a psicanálise, fonoaudiologia e a musicoterapia? Bom, eu gostaria de, antes de responder, eu gostaria de contar uma experiência pessoal. Posso? Sim, claro. Eu tive 7 gestações e apenas um bebê, um filho. Eu perdi 6 filhos. E quando eu estava grávida, eu tinha muito desconforto. Mas todas as vezes que eu tocava esse CD, o meu filho dormia dentro da minha barriga. E eu fui fazer ultrassom e passei a música e o bebê dormiu dentro da barriga. Olha que legal. Gente, isso é espetacular, isso é perfeito, isso é muito lindo. Hoje ele está com 23 anos. E quando ele sente alguma dor que eu coloco a música, ele para e fica quieto e a mente fica buscando a música. Então, associe a música à sua vida, aos seus filhos. E voltando, existe a expressão emocional, a análise de transferência e o desenvolvimento da autoexpressão. A psicanálise ela se preocupa com o bem-estar como um todo. Então, quando eu faço a imersão, essa imersão, eu digo assim, Charles, você vai voltar agora para o ventre da sua mãe e você vai me dizer como foi sua experiência lá dentro. Então, eu coloco os sons que o bebê ouve dentro do útero da mãe. É incrível, é incrível. Automaticamente, o inconsciente, ele toma posse do consciente e a pessoa, sem saber, ela volta à sua forma fetal. A música, ela conduz o corpo e essa questão da expressão emocional, ela tanto pode ser positiva quanto negativa, porque pode desencadear emoções que a pessoa não está preparada para sentir. Então, vocês podem ver que nos shows, cada pessoa tem uma reação. Existe aquele artista que quebra a sua guitarra e existe aquele que leva o público ao choro. Leva o público à euforia e leva o público a abraçar quem está do seu lado, beijar, fazer carinho. Aquele que beija a flor e joga para o seu público. Então, quer dizer, os artistas, com ou sem intenção, sabendo ou não, eles também lidam diretamente com a terapia musical. Exato. Porque a música dele leva uma emoção, uma sensação, um comportamento. Respondi? Sim, sim. Eu costumo dizer que a música, né, quando você vai ensinar música, uma das primeiras frases, afirmações que a gente faz é que a música é a arte da combinação dos sons, onde você tem melodia, harmonia e ritmo, né? E mais uma reflexão minha me diz que a música é a arte de lidar com as emoções, de saber lidar com as emoções, porque você vai transmitir algo através das técnicas que você aprende com as escalas, os acordes, as progressões harmônicas, os campos harmônicos, os modos gregos, as modulações. Você vai fazer com que a pessoa sinta algo. Como você falou, muitas pessoas elas têm isso de forma inconsciente. Sim. Elas não entendem que elas podem fazer isso musicalmente. E muitos outros músicos, eles estudam isso. Sim. Né? De maneira que eu vou fazer uma música que vai fazer com que você sinta isso e tal, e tal, e tal. Mas isso também tem muito a ver com o estado mental pessoal de quem está fazendo isso. Porque, por exemplo, eu já trabalhei com vários músicos que quando eles se irritam por alguma coisa durante a apresentação, eles tocam mais forte, mais agressivo, eles usam escalas mais tensas. Sim. E tal, né? Sim. Só que quando você sabe, entende no consciente, não no subconsciente, quando você entende que você vai fazer com que a pessoa sinta determinada emoção, você tem que ter o controle sobre isso o tempo inteiro e você vai extrair essa emoção da pessoa. No meu caso,
né, que eu toco na igreja, então você tem que levar paz para as pessoas, você tem que levar conforto para as pessoas, então você tem que já organizar um repertório que traga isso, e dentro do repertório, mesmo que você vai fazer um improviso, que acontece muito no meio das músicas, você vai fazer um solo, você não faz o solo original da música, você faz um improviso, mas você faz um improviso que faça com que a pessoa se sinta bem, com que a pessoa tire aquela carga que ela chegou ali cansada, triste, abalada. Melhora até, né, o humor. Exato. Então, assim, e outra coisa, existem pessoas que elas querem mandar aquela mensagem, ó, eu quero que você sinta o que eu quero, porque eu sou, eu posso, né? Quando o correto é você fazer com que a pessoa traga o sentimento dela. Eu vou mandar a mensagem para que você se sinta bem. Eu não quero que você me veja para que eu me sinta bem. Eu quero mandar a mensagem para que você se sinta bem, para que você se sinta agradável com a música que eu estou fazendo, com o som que eu estou emitindo. Porque muita gente mesmo acha que a música é a história que é contada através da letra com o cantor que está lá na frente. Mas tem uma banda, tem instrumentos, tem vários timbres diferentes ali, vários sons. É um conjunto de coisas, às vezes onde fica um ou dois fazendo algo, e aquele som que se emite ali, muitas vezes vai fazer com que a pessoa se sinta melhor. Não é às vezes não é a música toda, não é a letra, não é o cantor que está ali. É um instrumento. O público ele vai dizer, mas eu não entendo o que foi, eu sei que eu me senti melhor. Sim. Então nós que fazemos temos que ter a consciência disso, para que a gente coloque isso, né? E assim, eu acho que tem uns 10 anos mais ou menos para cá, é que a musicoterapia ficou mais conhecida no âmbito mais aberto, assim, para a gente falar sobre isso como a gente está falando hoje, para todas as pessoas entenderem o que é, né? E inclusive as famílias que estão com pacientes em casa, que são tratados em home care, né? Para poder também utilizar, mesmo da forma rudimentar, né? Mesmo da forma mais superficial, mas elas utilizarem a música, às vezes traz uma boa lembrança para a pessoa que está ali ouvindo, né? Exato, alivia a dor, a pessoa lembra de um momento, olha, essa música foi daquele tempo que eu estava grávida de você, e foi um momento tão bom, foi tão prazeroso na minha vida, foi daquela viagem que nós fizemos em família, que trouxe tantos momentos bons que nunca vou esquecer. Essa música trouxe isso, é como um bom perfume, né? Memória o perfume, afetiva. ele tem a memória, né? Exatamente. Olha, a gente pode associar a sua fala à questão das músicas africanas. Elas têm esse poder. Nos seus rituais, elas têm um boom, que é justamente para atingir o cérebro humano e trazer o cérebro humano àquela emoção que ela quer que todos que estão ouvindo sintam. Exato. Né? E você sabe que esse batimento dos tambores aí, ele é mais sentido pelo corpo do que ouvido. Né? E isso também faz com que altere o batimento cardíaco. Para que você se sinta melhor. Exatamente, né? É envolvido. Veja o poder da música. Gente, a música pode levar uma pessoa a fazer uma autoanálise, receber cura, receber tranquilidade, receber saciedade, e ela fica mais passiva, ela fica mais tranquila quando ela ouve uma música com uma intencionalidade. Mas existem outros tipos de música que a intenção é outra e leva a pessoa a outros comportamentos, inclusive, lamentavelmente, ao suicídio. Sim. Outra coisa, para tratar a musicoterapia, hoje, por exemplo, no Brasil, alguns estados como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, já existe a faculdade que faz a faculdade ou faz a especialização, né? Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa que estudou música, notas, cordas vocais ou clave de sol, fá, não está muito envolvida isso aí. Então, a musicoterapia, ela entra porque o terapeuta, ela recebe na anamnese o que é que o paciente está sentindo. Por quê? Porque se for um autista com hipersensibilidade, não são todas as músicas que vai trazer tranquilidade. Exato. Ele pode ficar mais agressivo, mais nervoso, mais ansioso. Então, a gente faz a anamnese e aí entende qual o tipo de música que vai tranquilizar, que vai trazer boas emoções, boas sensações. E aí sim, a música entra como terapia. Concorda? Concordo. Trazendo para esse âmbito mais clínico, eu costumo dizer que dificilmente um paciente ele vai chegar no nosso consultório somente com demandas de comunicação, né, voltadas à fonoaudiologia.
até porque as demandas de comunicações, as alterações de comunicação acabam afetando esse processo psicológico, essas demandas comportamentais. Então, a gente consegue perceber o efeito de regulação emocional que a música ela acaba trazendo para esses pacientes de reabilitação. A música, ela trabalha elementos semelhantes ao da fonoaudiologia, que é o ritmo, a melodia, os sons, que acabam contribuindo para uma regulação emocional, principalmente desses pacientes infantis, que Michele trouxe. Como eu atuo muito com o público autista, a gente consegue ver na prática realmente essa regulação emocional acontecendo, né? Muitas vezes o paciente ele chega mais agitado devido às estimulações externas ou demandas mesmo cotidianas, e quando nós utilizamos a música como ferramenta terapêutica, nós conseguimos esse resultado dessa regulação, desse engajamento emocional também dentro da terapia, que acaba proporcionando, né, uma melhora das habilidades que nós queremos trabalhar ali no site terapêutico. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês duas. Quais são os pacientes que mais se beneficiam, né, com a junção da psicanálise, a fonoaudiologia e a musicoterapia? Nossa, são diversos. Né? O que nós acabamos de citar, né, que é o transtorno do aspecto do autismo, nós conseguimos presenciar quando nós ali fazemos o atendimento integrado da musicoterapia junto com as demandas comportamentais, onde entra a psicanálise e a fonoaudiologia, são trabalhados aspectos fundamentais, né, para a funcionalidade desse paciente, como a interação social, a criança está ali, ela está promovendo o contato visual, ela consegue também ser estimulada nos aspectos de expressão verbal, a música, a melodia da música, o prolongamento dessas palavras favorecem também a uma fala mais fluida, então a comunicação funcional ela acaba acontecendo. Muito bom. Eu entraria com a saúde mental. Sim. Entraria com a reabilitação, até mesmo com cuidados paliativos. Uhum. Porque observe bem, nós donas de casa, a gente vai fazer uma faxina na casa. É perfeito colocar uma música. Sim. Verdade. Quando a gente está muito feliz, a gente sem querer canta. A música, ela invade. Ela não pede licença, ela não bate na porta, ela invade. Exato. Então, você está passando na rua e está tocando uma música que você conhece, automaticamente o seu cérebro capta. E quando você percebe, daqui a poucos instantes você está reproduzindo a música. Exato. Então, a música, ela não é algo distante de mim. Não, a música, ela está próxima a todos, porque ela não bate na porta, ela entra. Então, entrando, ela pode reabilitar, ela pode gerar cuidados, ela pode gerar tranquilidade, ela pode gerar, até dentro da educação, limite. Veja o professor em sala de aula, ele está com a sua turminha de crianças, por exemplo, do maternal. Quando essas crianças do maternal ouvem que a tia começou a cantar a musiquinha, todos eles já se arrumam, se organizam em círculos. Sim. Eu tenho um autista e quando eu começo a cantar, toque, 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 quem pode entrar, ele já para e me olha e vem e senta-se perto de mim. Eu repito, música não bate na porta. E outra, você sabe, quando você começa a cantar, você sai do seu estado normal. Sim. A gente começa a ter emoções e sensações inenarráveis. É muito bom. Quando você começa a tocar e a cantar, você começa a ser elevado. Você vai para um nível que humanamente a gente não consegue explicar. Você sabe disso tanto quanto eu. Sim. Quando a gente começa a cantar, a gente não canta apenas para o outro. É para nós também. Nós cantamos para o nosso preenchimento. Então, quando a gente está triste, tem a música de quando está triste. Então, essa musicoterapia não é adquirida apenas nos bancos universitários, nas salas das faculdades. Nós sabemos disso mesmo sem estudar, né? Então, a mãe que está com o bebê com cólica, eu lembro perfeitamente, eu usava esse CD quando meu filho estava com cólica. E era, sim, é real. É real. Eu acordava meu filho todos os dias bem-humorado quando eu tocava uma música desse CD. Então, quando você está numa igreja lotada, ou num público, numa plateia, num estádio,
e você começa um solo com qualquer instrumento, automaticamente as pessoas se conectam. Exatamente. Todos começam a se ajeitar, a se organizar, a boca começa a silenciar e a atenção começa a ser capturada pela música. Quando você está tocando, né, como você falou, vou reproduzir 2 ambientes. Um que você falou e um que eu pensei aqui enquanto você estava falando. Quando você vai colocar um bebê recém-nascido ali, até 4 meses mais ou menos para dormir, ou o pai ou a mãe que coloca aqui, fica batendo assim nas costas, fica ali. Isso. Pronto. A vibração do seu corpo no corpo do bebê traz essa conexão melódica que já vai direto para a mente, né? Isso. Então isso é fundamental, né? E o Afetivo. outro. Isso, exatamente, Não é? afetivo. Intencional ou não, gera dentro do âmbito afetivo um efeito. Exato. Então a criança é colocada no peito, já vem o batimento cardíaco, Sim. que ela já se lembra da vida uterina. Isso. Já começa a entrar nas suas na sensibilidade auditiva. Então quer dizer, promove tanto para a mãe quanto para o bebê. Exato. Sensação afetiva positiva. E a vibração, né, do Isso. corpo, né? Isso. O Sem corpo contar- vibrando no corpo. Sem contar que é uma excelente ferramenta para estimulação de linguagem precoce, porque a melodia ativa, né, essa área auditiva, e é através da audição que o bebê ele tem contato com o mundo e contato com a voz, e dessa maneira ele vai ouvindo e tentando imitar. Então a música também é muito utilizada como uma forma de intervenção precoce nesse processo inicial da vida. Sim. Aí você tá falando aí, você é fonoaudióloga, eu tô lembrando da minha filha que acabou de completar 5 aninhos. Muitas vezes ela vem conversar comigo com o bubu na boca. E aí ela fala, tipo, se ela fosse falar o contrato, aí eu falo pra ela, você falou o que? O concaco? Ela, não, papai, o contrato. Ela fala perfeito com o bubu na boca. Não, eu ouvi o concaco. Aí ela tira e articula perfeitamente. Então ali eu já vou trabalhando a dicção dela. E a dicção, Porque ela tem que ter uma dicção perfeita. Para isso ela tem que ouvir bem, ela tem que saber sensorial. como articular, Isso. né? E Isso nesse daí. processo acaba acontecendo também um contato visual que acaba favorecendo, né, para uma visualização melhor dessa articulação. Então, Exato. consequentemente, a criança ela vai ter uma desenvoltura melhor nesse processo de dicção, porque ali ela está sendo ativada várias áreas. Esse processo de interação ele é benéfico justamente para isso. Porque ele não vai só estimular essa questão da articulação, mas também o aperfeiçoamento auditivo, consequentemente a articulação ali mais apropriada até para a idade. Nós sabemos que existem marcos, né, para que Isso. essa articulação, essa instalação de fonemas estejam ali bem instalados. A gente estava falando também sobre o transtorno do espectro autista na musicoterapia. Eu tive um aluno autista. Sim. E assim, para mim foi uma das maiores experiências da minha vida, porque eu aprendi com ele. Você que acha que você vai ensinar algo para o autista, apenas ensinar, eu creio que a pessoa está redondamente enganada, porque você vai aprender. Eu já ouvi outros psicoterapeutas, psicólogos, psicanalistas falando sobre, né, o aprendizado que você tem quando você vai cuidar de um autista, né? E eu lembro que eu chegava na casa dele, ele estava lá na sala dele, de costas, assim, assistindo um filme. E aí eu observei, e a pessoa que cuidava dele em casa disse que todos os filmes da Disney ele conhecia, todos. E ele conhecia todas as músicas de todos os filmes. Sim. Então eu pensei, vou trabalhar com ele nisso aqui. Aí falava, o seu professor chegou, ele demorava uns 3 minutos assim, ela falava de novo, aí ele levantava e ia pra varanda lá fora, e eu ficava aqui em pé esperando. Aí falava de novo, você não vai cumprimentar seu professor? Aí ele vinha e ficava na minha frente, só que virado pra lá. E aí, seu professor e tal, e aí, tudo bem, como você tá e tal. Aí daqui a pouco ele virava e me dava a mão assim, então eu ficava aguardando o tempo dele, até que ele subia pro quarto, e aí chegava, a primeira vez que eu cheguei no quarto com ele, aí ele ficou de longe assim, olhou pra mim e olhou pro meu bolso. Lhe estudando. Aí eu pensei, ele quer meu celular. Eu falei, você quer o celular? Aí demorou um pouquinho, ele, sim. Aí eu dei meu celular pra ele bloqueado, já pra trabalhar junto com ele, né? Fazer a conexão. Aí entreguei o celular. Quando eu entreguei o celular, ele pegou, olhou assim, aí viu que tava bloqueado, me devolveu. Aí eu fui lá, desbloqueei e entreguei pra ele.
ele achou o YouTube no meu celular mais rápido do que eu. Eu ia dizer justamente E aí ele isso. foi para uma música que ele queria. Colocou essa música, a música tocou, a música todinha, ele ficou só aqui assim, ó. Regulação emocional. E eu olhando para ele, a música tocou todinha. Quando a música terminou, ele colocou essa música que era em inglês, colocou de novo a mesma música em japonês. E a música tocou todinha, ele já começou a se balançar. Estimulação sensorial para o hiperfoco dele. Exato. Aí daqui a pouco ele Cognitiva colocou a também. música de novo em espanhol. A mesma música. E aí ele já começou a dançar e já ficou mais... E foi pra lá e foi pra cá e ouvindo aquela música. Aí eu entendi que ele queria aprender aquela música. Que eu ensinei pra ele os conceitos técnicos básicos de cifra. Depois eu fui colocando partitura e tal. Então na hora que ele fazia aquilo dali, eu já estava me abordando do que é que eu ia usar, quais são os acordes que tinha ali, as escalas, como que eu ia descrever aquela cifra para ele e tal. E eu sei que ele sempre ouvia 5, 6 vezes em idiomas diferentes e cantava nesses idiomas. Liberação de dopamina. E aí quando terminava ele chegava assim, ó. Entregava. Aí eu falei, você quer aprender essa música? Aí demorava ele, sim. Aí eu ia lá, escrevia, colocava, ele já saía tocando já. Ele não ficou engatinhando nunca para tocar. A primeira vez que eu coloquei as escalas, ele já começou com as duas mãos assim, de forma frenética e tal. Aí eu já fui colocando a cifra, ele já tocava tudo. E assim ele foi desenvolvendo muito rápido. Com certeza. Inclusive, seria interessante se na época você tivesse o conhecimento de perguntar para a mãe se já havia tido alteração no sono. Porque com essa liberação de dopamina, você sabe que nós precisamos de alguns hormônios Exato. para o sono. E a música, ela estimula o sono. Então, uma boa música, pouca luz, um ambiente confortável, silencioso de ruídos, né? E uma música intencional, ela ativa e você dorme, relaxa e consegue atingir níveis de sono profundo. Então, quer dizer, quando você foi para essa criança, ela estava aprendendo você e você estava aprendendo ela. E eu sim. convido você que está nos ouvindo, aprenda o autismo. Sim. Aprenda o autismo, porque não é... Existe uma série que é Advogada Extraordinária. Você precisa aprender isso. Nós teremos apresentadores autistas, nós teremos artistas, médicos, advogados, juízes, fono, psicanalista, autistas. Então, nós precisamos aprender o autismo hoje e agora. Não é algo para o futuro, é algo para o presente. E uma demanda muito importante que ele trouxe, que é fundamental para ter um acesso melhor ao paciente, é conhecer suas particularidades. Sim. Então, ali você já conseguiu perceber qual é o hiperfoco dele e, assim, acessá-lo de uma melhor forma. Sim. Dentro da clínica, dentro do site terapêutico, né, e no cotidiano, é importante a gente saber o interesse de determinada pessoa para que a gente consiga um vínculo terapêutico para que a gente venha alcançar ali nossos objetivos. Exatamente. Com isso, você viu que ele desenvolveu porque foram trabalhadas demandas do interesse dele. Sim. Eu estou aqui, para você que chegou agora, com a doutora Michele Sinara, psicanalista. E estou também com a doutora Laiane Teixeira, que é fonoaudióloga. Nós estamos falando sobre musicoterapia, aqui no seu programa De Olho no Som. O som que você ouve, aqui você vê. Então, aproveite, faça sua pergunta aí no nosso canal no YouTube, no nosso chat. Faça sua pergunta também no Instagram, no Facebook, no nosso portal. E venha conversar com a gente sobre esse assunto que é importantíssimo, fundamental também para a sua família, na sua casa. Porque a música, como a doutora Michele falou, ela adentra os nossos lares, a nossa mente, o nosso coração, o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa alma. A música, ela é feita para fazer com que você se sinta bem. Tem muitas músicas que são problemáticas, né? Que trazem problemas para a gente, que tem vibrações diferentes. Nós temos até desencadeamento de emoções negativas. Exato. Nós temos até uma questão de frequência sonora, no caso da afinação dos instrumentos. E a gente vai ficar para um outro episódio isso aí, porque é muito abrangente esse assunto aí, que vem de muito tempo atrás, que é o 432 e o 440 Hz. Né? Que todo mundo hoje afina em 440, mas o pessoal diz que o correto seria em 432, inclusive eles colocam tipo um sal no prato assim, e manda vibrar numa afinação de 432 e dá círculos, dá formas geométricas perfeitas. E você coloca em 440 e não dá. Então dizem que essa afinação aí deixa tudo, né? Sim. Eu
eu gostaria de fazer uma colocação. O excesso é o que prejudica, Sim. ok? Então, cuidado. Quando você quiser fazer musicoterapia, procure um profissional. Outra coisa, estabeleça metas e objetivos. Você está indo para aquela musicoterapia para quê? Você já precisa dizer para o terapeuta quais são os seus objetivos, as suas metas. Olha, eu estou sentindo isso, eu estou assim, eu sinto isso quando eu ouço tal música, eu sinto aquilo quando eu ouço tal música. E aí, então, o terapeuta, o musicoterapeuta, ele vai monitorar os efeitos da música no paciente. Então, não é só chegar chegando. Você precisa narrar as suas emoções para que elas sejam trabalhadas. Por que trabalhadas? Porque você, numa terapia, precisa de bem-estar, de qualidade de vida. Você precisa sair dali mais leve, mais feliz. E a música é um recurso. Inclusive, os faraós eram muito limpos, né? E eles depilavam tudo, cabeça, o corpo todo. E aí, eles ficavam abanando com as penas e ele pedia, quando ele estava agitado, que tocasse uma música para ele. Sim. E quando ele pedia que tocasse uma música, ele não chamava os sábios. A música era o suficiente para ativar o seu campo neural para tomadas de decisões. Para vocês terem ideia, a música é muito mais antiga. Olha, os imperadores romanos, por exemplo, Nero. Quando Nero tocou fogo em Roma, ele estava ali com uma harpa. Então, a música não é apenas um conjunto de sons. A música, eu repito, ela tem poder, Sim. ela tem influência, ela não bate na porta, ela entra. Então, quando você buscar a musicoterapia, busque o prazer do corpo, da mente, da alma, das suas emoções. E quando alguém que toca, quando está na frente da igreja, na frente de um público, começa a tocar, direto ou indiretamente, atinge como uma flecha os corações. Sim. Quando você escolhe uma música, quando você é direcionado pelo Espírito Santo, por exemplo, você não escolhe uma música só para você. Exato. Você escolhe uma música para quem está lá e ouvirá você, porque haverá um feedback. Você cantará e tocará e a pessoa devolverá em glórias e aleluias o que ela recebeu com aquela música. Exato. Então, sai do campo sensorial para o campo espiritual. É incrível. E eu li em um livro, certa época, que levando para o campo espiritual, diz que quando os salvos chegarem no céu, Deus cantará um solo para receber os remidos. Então, você disse que você toca na igreja, você canta na igreja, você é professor de música. O poder que você exerce sobre as pessoas é um poder fantástico. E se você sabe bem usar os poderes que você tem, você não corrompe, você cuida. Por exemplo, a mãe tem que saber o tipo de música que os seus filhos estão ouvindo. Precisa cuidar o que seu filho está assistindo. Exato. Porque tem poder, exerce influência comportamental. Não é isso? É isso. Não é? Sim. Gente, é uma pena, mas a gente vai ter que ficar por aqui, porque a hora passou e a gente nem viu, que o assunto é tão bom, é tão necessário a gente estar falando Sim. sobre a musicoterapia, sobre a psicanálise, a psicoterapia, sobre a fonoaudiologia, né? E você juntar essas três áreas de atuação, né, que se completam na questão da musicoterapia, é importante tanto para a gente mesmo que está falando aqui, porque a gente vai refletindo, né, como para você que está em casa, você que está aí no seu celular assistindo, para que você tenha mais noção do que é a musicoterapia. A gente vai ficando por aqui com o programa De Olho no Som, mas na internet, no YouTube, esse programa vai ficar gravado lá. Preste atenção, aprenda, né, enriqueça seu conhecimento. Você também pode ser um psicólogo, uma psicóloga, um psicoterapeuta, um fonoaudiólogo, né? E pode estar também aprendendo com essa lição maravilhosa que a doutora Michele e a doutora Laiane trouxeram aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui, um abraço, Deus abençoe você, a sua vida, Obrigada. a sua família. Tchau, tchau. Valeu, Beijo. Cássio. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.